Muito bem. Nós estamos retomando hoje a presença de um governante que substitui Getúlio Vargas. A gente está lembrando que em 1945 Getúlio renuncia devido às pressões militares e políticas, e a gente tem o período chamado de redemocratização, que é a presença do General Dutra de 1946 a 1950. Houve uma campanha política, uma campanha de candidatos tentando convencer o povo. Nós temos aqui o povo na rua apoiando seus candidatos, gente com criança no colo, retrato de candidato aqui, o povo tentando apertar. Esse negócio de apertar a mão do candidato é antigo. Então, o povo apertando a mão do candidato, aí chegando perto dele. E, mais uma vez, uma demonstração da fome do povo de participar da política. Nós temos aí o povo na rua, nas calçadas, carros e tudo mais. O general Dutra ele foi ministro da Guerra, que seria o ministro da Defesa atual. Ele foi ministro da Guerra do governo de Getúlio e ficou até a renúncia de Getúlio em 1945. Na campanha, os principais candidatos aqui são Eduardo Gomes, brigadeiro da Aeronáutica, e o general Dutra, membro do Exército. O Getúlio ele apoia o Dutra porque o candidato que foi lançado de oposição a ele era da UDN. A UDN era o partido de oposição a Getúlio, que provocou aquela derrota toda dele em 1945. Então, contra um general, a UDN lança um brigadeiro que é o equivalente de general na aeronáutica. E nós temos então os representantes do Eduardo Gomes. Eles pichavam, esse negócio de pichar muro também é antigo. Eles picharam a parede aí dizendo: vote no brigadeiro, é bonito e solteiro. E de lado tem Getúlio mata. Ou seja, a campanha, essa história de fazer campanha apelando para tudo é uma coisa antiga. Está aí a presença. E então a campanha ela acontece com três candidatos, Eurico Dutra representando o PTB e o PSD, o Eduardo Gomes representando a UDN, e nós temos correndo aí como um azarão, nós temos o Iedo Fiuza concorrendo pelo Partido Comunista Brasileiro. Com toda certeza, ninguém praticamente votou no candidato do Partido Comunista. O governo Getúlio foi todo de direita, em oposição a qualquer coisa que viesse da esquerda. Getúlio ele não ficou ausente da política. Ele renunciou à presidência, mas ele continuou ativo. Ele se candidata em 1946, veja que negócio engraçado. Ele se elege senador por 2 estados e se elege deputado em 7 estados. O camarada ele deixou um prestígio tão grande que, mesmo tendo sido deposto, demitido do seu cargo, ele se candidata e é eleito em 9 mandatos por 7 estados diferentes. Aliás, 9 estados diferentes. Ou seja, é uma maluquice isso, mas aconteceu. Então, isso mostra o prestígio que Getúlio possuía. Então, claro, quem ganhou a eleição certamente o candidato dele. A gente vê aqui o dia da eleição, o pessoal sendo monitorado, nós temos aí fiscais, nós temos gente fotografando, temos pessoas acompanhando todo o processo eleitoral. E quem se elegeu? Eurico Dutra, o candidato de Getúlio. E aí ele toma posse. Em 1946 ele promulga uma nova Constituição, lembrando que a Constituição que Getúlio havia deixado era uma Constituição autoritária, uma Constituição com muitos itens que não defendiam a democracia. Então a gente tem agora
uma Assembleia Constituinte com o pessoal, então, votando a, as alterações que vieram. Forma de Estado Federativo, isso aí já existia. Eleição em todos os níveis. Estão lembrados que Getúlio, quando ele assume o poder, ele afasta os governadores dos estados e coloca interventores de gente de confiança dele. Então a nova Constituição garante a eleição. Terceiro, sistema de governo presidencialista com 5 anos de mandato. São lembrados que Getúlio ficou 15 anos. Então, agora a Constituição diz: o presidente só pode ter um mandato de 5 anos. Outra coisa, a gente tem o voto secreto, mas ainda soldados, cabos e analfabetos não podem votar. Uma garantia importante que vem nessa Constituição: a liberdade de pensamento, expressão e imprensa. Ou seja, o cidadão tinha o direito de expressar a sua opinião. Não havia internet, não havia redes sociais naquela época, então tudo era escrito. Se você quisesse botar um artigo no jornal criticando o presidente, criticando o deputado, você tinha todo o direito. E outra coisa muito importante que vem nessa Constituição: o direito de greve. Estão lembrados que no governo de Getúlio, nos 15 anos que ele passou, ele favoreceu muito o trabalhador. Mas o trabalhador ele tinha também freios que não permitiam manifestação política. E essa Constituição, então, ela veio com uma série de alterações que favoreceram o povo. Mas nada vem de graça, gente. A Constituição, ela recomendou um novo sistema de cobrança de impostos. E está aí o camarada com o bolso para o lado de fora, né, mostrando que não tem dinheiro. O povo ficou liso com esses novos projetos que vieram aumentar a cobrança de impostos. Por outro lado também, a gente tem, se precisasse, reforma agrária, era preciso que o dono da terra tivesse sua terra indenizada antecipadamente. Então, são alterações que a gente tem e que mudam politicamente uma série de fatores que com Getúlio eram mais fáceis. Por outro lado, o Brasil, ele já se vivenciava a Guerra Fria no mundo, e Dutra, então ele se integra ele se alinha com os Estados Unidos. Nós temos aqui o Dutra, né, fardado aí e tudo mais, ao lado do presidente Harry Truman, dos Estados Unidos. Então o Brasil ele se alinha com a política externa americana, contra qualquer coisa que viesse comunista. Para começar, o Brasil ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética. É o primeiro passo para ele demonstrar aos Estados Unidos que está alinhado com ele. Segundo, ele vai e elimina o Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista ele não é mais um partido político que fazendo parte do agrupamento de partidos que concorriam, que funcionavam no Brasil. Então, ser comunista agora passa a ser ilegal. Como uma demonstração de reconhecimento, o presidente Truman ele vem visitar o Rio de Janeiro, ele vem visitar o Brasil em 1947. Por outro lado, o Dutra ele colocou algumas prioridades. Nós temos aqui o chamado Plano SALT, que é uma sigla que significa saúde, alimentação, transporte e energia. São as prioridades do governo Dutra. Observem aí que a educação não entrou na lista. Ou seja, nessa época a educação ainda não era uma das prioridades do governo. Mas já é a primeira demonstração de que o governo tem um plano. Priorizar a saúde,
que é um problema sério do Brasil, a alimentação, se hoje é complicado, naquela época a coisa era muito mais complicada, muito mais difícil. Transporte, hoje, transporte ainda é um problema, mas naquela época a gente só possuía o chamado bondinho. Então, ou você ia andar, ia trabalhar a pé ou de bonde. E energia era outro problema que a gente possuía de grande seriedade. Então, Dutra começa a investir em certas áreas importantes da política nacional. Agora, com esse alinhamento com os Estados Unidos, a gente tem o quê? A presença aqui de material, de mercadorias estrangeiras. Ele gerou uma política liberal, ou seja, quem todo mundo poderia concorrer, trazer seus produtos. Então a gente tem aqui produtos americanos nas prateleiras do supermercado. O Mickey, né, aquela figurinha do Disney, ele é justamente o simbolismo dessa presença americana. Quando diz aí empresas estrangeiras, vamos entender que eram presença de produtos americanos. Então a gente vê aí macarrão, docinhos, chocolates, enfim, tudo que que o americano gosta, ele é trazido para o Brasil e é inserido no nosso material de consumo. Por outro lado, essa política de presença estrangeira no Brasil esgotou nossas reservas. Então Dutra liberou as exportações e aquilo que ele acumulou, que foi acumulado de saldo durante a guerra, foi tudo torrado na importação de mercadorias estrangeiras. Então a gente tem aí o vendedor, né, vendendo uma meia de seda para uma mulher. Nós temos carros americanos chegando aqui. A gente tem a televisão chegando também, artigos de plástico e até ioiô. Ninguém brinca de ioiô mais hoje em dia, mas naquela época era o brinquedo das crianças. Então, até ioiô, brinquedo infantil, os americanos empurram para cima da gente. Nós temos aqui, então, artigo de luxo, as vitrolas, né? Isso é uma coisa linda, caríssima, mas ela veio dos Estados Unidos. A gente tem a televisão sendo propagada aqui pela General Electric. Ele diz, você já ouviu falar em televisão, mas agora vai ver. É interessante que ninguém podia comprar esse tipo de coisa, mas o americano jogou para cima da gente essa mercadoria. Nós temos aqui também a área de cosméticos. A propaganda de Elizabeth Arden, que ainda hoje é uma das grandes produtoras de material de beleza. E nós temos aqui uma revista que até hoje existe aí, a revista Seleções. Ela veio junto com esse alinhamento com os Estados Unidos. Então a revista Seleções era a revista que influenciava o consumo. Essas propagandas todas que nós vimos, elas são veiculadas pela revista Seleções. Então a gente tem uma queda nas reservas cambiais, ou seja, aquela reservazinha que a gente tem para manter o país funcionando, elas são torradas. Então, em 1945, a gente tinha 708 milhões de dólares de reserva. Em março de 47, ou seja, um ano após a eleição, a gente está com nossas reservas reduzidas a 92 milhões de dólares. Ou seja, esse consumo, essa importação de consumo, ela traz prejuízos para o Brasil. Embora a gente esteja alinhado com um aliado que pode nos favorecer, economicamente a gente está sofrendo. Então, aqueles que defendem Dutra dizem que o fato do Brasil estar sem poder importar criou necessidades de ter máquinas, equipamentos, matéria-prima, essa coisa toda. Isso aí é a desculpa dos que apoiam ele. Agora, a gente tem também investimentos. O Dutra, ele constrói a rodovia Dutra, a rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Ainda hoje é a rodovia mais importante que existe no Sudeste. Ela faz a ligação
entre o Rio e São Paulo. Ele também começou a estrada Rio-Bahia, ou seja, é uma rodovia hoje, que é a BR-101, mas nessa época ela ligava o Rio à Bahia, que era um estado grande produtor de cacau e de café também. Então era importante essa estrada. Então, de alguma forma, Dutra, ele tem seus investimentos também. Dutra, então, na questão moral, ele investe, ele fecha os cassinos. Aqueles cassinos que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? O pessoal jogando cartas, jogando dados. Então ele fecha os cassinos em nome da moral, em nome da sociedade. Para controlar as reservas cambiais, ele congela o salário mínimo. Então ele se recusou a dar qualquer aumento. E em 1947, contrariando a Constituição que ele havia promulgado, ele suspende o direito de greve. Puxa, se você não dá aumento ao trabalhador, o trabalhador vai para a rua brigar. Então, ele suspende o direito de greve. E, para complicar mais ainda, ele caça o Partido Comunista, ou seja, ele elimina o Partido Comunista no Brasil e 143 sindicatos eles sofrem intervenção do governo. Então, o Dutra começou com a conversa democrática, mas a gente está vendo aí que tem um pouquinho de ditadura nessa coisa. Os comunistas, com essa perseguição, a perseguição foi um tiro no pé, porque a perseguição trouxe valorização aos comunistas. Observem que em 1945, Fiuza ganhou 10% dos votos. E, por conta disso aí, sob a acusação de que estavam provocando desordem, então eles caçam o Partido Comunista. E aí a gente tem o pessoal revoltado começa a falar da saudade de Getúlio. Eles, GG, que saudade que nós temos de vocês. Isso é uma sambinha, uma musiquinha. O feijão subiu de preço, o café subiu também, carne seca anda por cima, não se passa para ninguém, tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do Cruzeiro, todo dia desce mais, mais, mais. É uma musicazinha que vem demonstrar já a revolta do povo com o novo governo. Então, entre uma ditadura e comida na panela, então é melhor do que a democracia com aumento de preço. E então, em 1950, a gente tem uma campanha eleitoral para eleger o novo presidente. E o que é que a gente tem? Getúlio fazendo campanha. Está aí, ele de costa, a cabecinha dele, ele fazendo campanha para se eleger presidente. E, novamente, o que a gente tem? Eduardo Gomes, o brigadeiro, João Mangabeira, um candidato do PSB, nós temos Cristiano Machado, candidato do PSD, e Getúlio, o nosso velho Getúlio, candidato pelo PTB. Só Eduardo Gomes e o Getúlio, eles estão conhecidos. Os demais estão entrando aí, mas estão entrando tentando somente. E aí nós temos a campanha. Está aqui um cartaz de Getúlio Vargas, dizendo os feitos dele. Ele construiu a usina de Volta Redonda, criou a companhia Vale Rio Doce, a estrada Rio-Bahia. Então eles começam a enumerar o que ele fez. Então, unidos com Getúlio para presidente da República, a campanha. A gente vê Getúlio aí, civil, né? Ele não é mais aquele camarada fardado, embora ele fosse militar. Está aí ele de bombacha, ele era gaúcho, com um lencinho no pescoço, para dizer que o velhinho está de volta. Uma coisa que a gente não observou naquele movimento sobre a ditadura Vargas é que em todas as casas, praticamente no Brasil, havia um retrato de Getúlio. Eu me recordo que na casa da minha avó,
na casa do meu tio, lá na usina Pedrosa, tinha um retrato de Getúlio na parede. Ou seja, o pessoal gostava tanto dele, que botava um retrato. Então, como ele foi derrubado por um golpe militar, o pessoal pegou o retrato e botou encafuado no fundo da mala. Então a música aqui diz, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu e tu não vais botar. Já enfeitei o meu e tu vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. A campanha foi realmente uma campanha que só Getúlio falava. Pelo que a gente vê, Eduardo Gomes, ele vem falar sobre o golpe comunista, aliás, o golpe comunista não, o golpe de Getúlio de 1937, quando ele implanta o Estado Novo e a ditadura. Então, o apelo de Eduardo Gomes é mais para a questão ideológica. Vemos uma pessoa aqui com uma mordaça, com a vista tampada, nós vemos Getúlio, uma mão esmagando aqui as cédulas eleitorais, nós vemos uma série de sinais de que Getúlio poderia voltar a fazer isso. É isso que Eduardo Gomes queria dizer. Nós temos então, de um lado Eduardo Gomes, de um lado Getúlio. Isso aqui é um comitê de Getúlio para distribuir propaganda. Então, esses comitês que a gente ainda hoje tem, então já era uma coisa corrente naquela época. Está aqui outra poesiazinha interessante. O pato não pode nadar, pode o leão ser bofino, pode o gato não miar, a galinha criar dentes, a gente dirá serpente, mas Getúlio vai voltar. Então, essa é a insistência. A fake news. O que é que Eduardo tem? Tem votos granfinos, tem, e o que é que o Machado tem? Valor e cultura, tem passado de luta, tal. Então, as chamadas fake news, né? Um fica acusando o outro de ser isso, ser aquilo. E aí, termina a eleição, o Vargas, ele é eleito com 48,7% dos votos. Ou seja, quase o dobro de Eduardo Gomes, o dobro de Cristiano Machado. E Vargas, ele venceu, ele retorna justamente porque ele tinha o apoio de muita gente poderosa. Quem é que estava interessado no retorno de Getúlio? Os industriais, os senhores de terra, os novos funcionários do governo, os trabalhadores que haviam conquistado, que haviam duplicado, né, os trabalhadores na indústria, eles tinham duplicado. E aí, Vargas, agora ele mostra uma face diferente. Ele quer se mostrar como democrata. Estão lembrados? Isso aqui é só uma analogia entre quem era Michael Jackson antes de fazer aquelas transformações e o Michael Jackson que a gente acostumou a ver. Então, Getúlio, ele tenta mostrar uma cara que Michael Jackson não queria mostrar. Ou seja, era negro, virou branco. Então, Getúlio, ele dá um remake. Mas ao lado disso aí, nós temos a oposição. Esse camarada aqui, ele que vai provocar a maior crise na política nacional. Chama-se Carlos Lacerda, que era o líder da UDN. Ele afirmou publicamente que se Getúlio for candidato, não deve ser eleito. Se ele for eleito, não deve tomar posse. Se ele for empossado, ele deve ser derrubado. E aí, Getúlio volta nos braços do povo. Então nós temos aí a volta de Getúlio em 1949, a presença americana continua, tá aí, né, os artigos, o pessoal curtindo a vida aí, o biquíni ele chega no Brasil. Isso foi um escândalo.
mulher de bem, moça direita não usava biquíni. Mas aí está uma novidade que os americanos trouxeram para o Brasil. A gente tem também a Copa de 50, então é construído o estádio do Maracanã. Foi o orgulho nacional, o maior estádio do mundo. Ele cabia 200 mil pessoas, não havia cadeiras, então era arquibancada de cimento. O Maracanã, ele suportava 200 mil torcedores. A gente tem tudo isso aí para mostrar que Getúlio ele volta, mas ele volta sem a construção do Maracanã. Ele volta realmente com tudo. Aí, a inauguração do Maracanã, coisa linda. Está aqui a campanha, né, da chamada para a Copa de 1950, que foi no Rio de Janeiro. O pessoal correndo a inauguração de lojas americanas aqui no Brasil, em 1949. Propaganda de sabonete americano, é claro, né? Chegam também as empresas americanas. A Sul América Companhia de Seguros é uma seguradora americana, ela vem participar da nossa economia. Então, gente, o Brasil ele passa por essa mudança. Isso é uma fila de votação para encerrar aquele período do governo Dutra. Getúlio toma posse, isso aí é o nosso próximo assunto. Getúlio toma posse e vai governar novamente para o povo que o amava, para o povo que o queria.